Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 32. E vamos escutar a leitura do verso 1 até o verso 21. Aqui nós temos o relato de como Jacó se prepara para encontrar com seu irmão Esaú. Gênesis 32, de 1 a 21. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes deu essa ordem: Assim vocês falarão a meu senhor Esaú. O seu servo Jacó manda dizer: Como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio esse comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos: Vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: De quem você é e para onde você vai, e de quem são estes animais que você vem trazendo, responda: São do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: É assim que vocês devem falar com Esaú quando se encontrarem com ele. Também dirão: Eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: Eu o aplacarei com presentes, com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente, e talvez ele me dê uma boa acolhida. E assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Ó Pai amado, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo na compreensão da Escritura. Sabemos que toda Escritura é inspirada por Ti e que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação do homem de Deus. Portanto, Senhor, nós pedimos que nessa noite, ao expô-la, nós recebamos todos esses benefícios que a Tua Santa Palavra nos traz. Tu conheces o coração de cada pessoa aqui nessa noite, conhece as aflições, as dores, as angústias, as dúvidas, e nós pedimos que a Tua Palavra, lida e aplicada, seja instrumento do Teu Espírito Santo para consolar e edificar o Teu povo. Oramos também por aqueles que nos acompanham através da transmissão, onde quer que estejam, que Tua bênção também esteja ali. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nas últimas mensagens nós temos acompanhado a peregrinação de Jacó. Ele era o escolhido de Deus para herdar a bênção de Abraão e de Isaque, embora seu pai Isaque tivesse preferido o seu irmão mais velho, Esaú. Após enganar o seu pai e seu irmão,
e roubar a bênção da primogenitura com a ajuda de sua mãe, Rebeca, ele foge para a casa do seu tio, lá em Padã Arã, na Mesopotâmia, para escapar do seu irmão Esaú, que lhe teve um grande ódio e jurou matá-lo. E ali em Padã Arã, Jacó acaba se casando com duas filhas de Labão, seu tio, chamadas Raquel e Lia, e tem 11 filhos e uma filha. Ele serve Labão ali durante 20 anos, e nesse período ele acumulou uma riqueza considerável e concluiu que estava na hora de voltar para casa. Estava na hora de voltar. Ele estava sendo acusado pelos seus primos de que estava roubando o rebanho do seu pai, do tio Labão. O próprio Labão o enganou no caso do casamento com Lia e mudou o salário dele pelo menos umas 10 vezes. O clima era de tensão e hostilidade, e o próprio Deus havia aparecido a Jacó dizendo: está na hora de você voltar. Volte que eu estarei com você, e eu farei com que tudo dê certo com você. Então Jacó, aproveitando uma ocasião que Labão está fora, está tosqueando as suas ovelhas há 3 dias de viagem, ele junta os seus rebanhos, sua família, seu povo, seus servos e bens, e parte de volta para Canaã. Mas ele é alcançado, 10 dias depois de ter fugido, ele é alcançado nas montanhas de Gileade por Labão e um pequeno exército, que tinha vindo com o objetivo de impedi-lo de continuar e tomar de volta tudo aquilo que Jacó havia adquirido durante os 20 anos. Mas então Deus apareceu a Labão e o proibiu de fazer qualquer mal a Jacó. Jacó era o protegido de Deus. Jacó era o continuador da aliança, da promessa, e Deus o protegeu contra aquele homem mau, Labão, que pretendia de fato prejudicá-lo. Não resta nada para Labão a não ser propor uma aliança de paz com Jacó, feita a qual ele volta para a sua terra em paz. Volta para a sua terra em paz. E agora Jacó tem diante de si o próximo desafio, que é, antes de chegar em Canaã, se encontrar com seu irmão Esaú, que 20 anos antes havia jurado de morte o seu irmão mais novo, por conta da trapaça que ele tinha feito e roubado o direito de primogenitura que pertencia, humanamente falando, a Esaú. O nosso texto, então, nós vamos dividir, primeiro, esse encontro de Jacó com os anjos de Deus, do verso 1 até o verso 2. Depois, Jacó manda mensageiros a Esaú para preparar o caminho, o encontro, do verso 3 até o verso 6, e do verso 7 a 21, as providências que Jacó toma para que o seu encontro com Esaú seja pacífico, devido ao grande temor e receio que ele tinha. O texto começa com a narrativa do encontro de Jacó com anjos de Deus, versos 1 e 2. Esse é o primeiro de 3 encontros que Jacó vai passar, que vão definir sua vida. Ele aqui vai encontrar os anjos de Deus, em seguida ele vai encontrar o próprio Deus no Val de Jaboque, veremos isso no próximo domingo, e em seguida, e somente depois, é que ele vai encontrar Esaú. 3 encontros. Hoje à noite vamos ver o encontro com os anjos e a preparação que ele faz para o encontro com Esaú. Após se despedir de Labão, o texto nos diz aí que Jacó retoma a sua jornada para Canaã. Verso 1, também Jacó seguiu o seu caminho. Também aqui é porque no verso anterior está dito que Labão voltou para casa. E aí também Jacó seguiu o seu caminho como Labão havia feito. Já se passaram 10 dias de viagem que isso tinha acontecido. Já tinha passado 10 dias que ele tinha fugido. E ele ainda tinha várias semanas pela frente. A distância era muito grande lá de Padã Arã para Hebrom, a casa de Isaque, seu pai. E a uma certa altura do caminho, a gente não sabe quanto tempo depois, anjos de Deus foram se encontrar com Jacó. Nos diz aí o verso 1, os anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Talvez aqueles mesmos anjos que apareceram a Jacó quando ele estava fugindo de Esaú e dormiu uma noite na cidade, nas cercanias da cidade de Luz, usando uma pedra como travesseiro. E ele teve aquela visão de uma escada que ia da terra até o céu,
e os anjos de Deus subindo e descendo, e Deus ao lado da escada dizendo: vá, eu vou estar com você, vou lhe abençoar e vou lhe trazer de volta para essa terra. E os anjos de Deus estavam ali presentes naquela visão. E agora, quando Jacó está voltando, os anjos de Deus vêm ao seu encontro mais uma vez. A gente não sabe se isso aconteceu numa visão, como foi a primeira vez, lá na cidade de Luz, ou Betel. É possível que os anjos apareceram em forma humana, como nós já lemos que eles podem fazer. Um exemplo é quando eles se manifestaram fisicamente ao encontro de Abraão na preparação da destruição de Sodoma e Gomorra. Jacó viu os anjos acampados e ele então entendeu que era o acampamento de Deus. Diz aí no verso 2, né? Quando Jacó os viu, disse: esse é o acampamento de Deus. A palavra acampamento no hebraico significa também exército, um exército acampado. O exército está sempre em movimentação e se acampa. E é isso que Jacó viu ali. Ele entendeu que Deus havia mandado os seus anjos para protegê-lo na viagem de volta e preparar o caminho para o seu encontro com seu irmão Esaú. Então ele chamou aquele lugar ali de Maanaim, que em hebraico significa 2 acampamentos ou 2 exércitos, se referindo ao acampamento dos anjos e ao seu próprio acampamento, junto com sua família, seus servos, seus bens e todos os seus rebanhos. Esse lugar, Maanaim, a gente não tem certeza onde ele fica, mas está em algum lugar entre as montanhas de Gileade e o ribeiro do Jaboque, que deságua no Rio Jordão. Que encontro extraordinário! A graça e a misericórdia de Deus enviando seus servos, os anjos, para consolar, preparar e fortalecer Jacó, lhe assegurando que ele haveria de contar com a proteção de Deus. Jacó não estava sozinho, o Deus da aliança, o Deus da promessa estaria com ele, ministrando proteção através dos anjos que mandou ao encontro de Jacó. Assim é o nosso Deus, não desampara seu povo e nos socorre no momento de necessidade. Na segunda parte do texto, nós lemos como Jacó manda mensageiros a Esaú. O fato de que ele viu com tanta clareza a proteção de Deus na forma dos anjos não evitou Jacó de tomar as medidas necessárias, cabíveis, humanas, para que o encontro dele com seu irmão fosse bem sucedido. Então, ele manda mensageiros para Esaú. É curioso que no hebraico é a mesma palavra. Para anjos e mensageiros. Ele viu os mensageiros de Deus, os anjos de Deus, e mandou anjos ao encontro de Esaú. É o que diz literalmente no hebraico, porque anjo e mensageiro é a mesma palavra. Então, talvez inspirado porque Deus tinha mandado os seus mensageiros ao encontro dele, Jacó manda mensageiros ao encontro de Esaú. Esaú, a essa altura, ele não morava mais com o seu pai Isaque, lá em Hebrom, mas ele morava na região montanhosa que ganhou o nome por causa da presença de Esaú ali. Diz aqui o texto, no verso 3, que Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Seir e Edom significam peludo e vermelho, que são os 2 apelidos de Esaú, que também significa, tem essa conotação também. E aquelas montanhas já tinham esse nome, ganharam esse nome exatamente porque Esaú se mudou para lá e tornou-se poderoso e expulsou um povo que morava naquela região chamados Horitas. Ele expulsou aqueles povos e ocupou toda aquela região que ficou conhecida como o território de Edom, ou a região montanhosa de Seir. E Jacó tinha de passar exatamente por aquela região para poder chegar em Hebrom, na casa do seu pai Isaque. Ele tinha que passar com toda a sua família, povo, rebanhos e bens, uma caravana enorme por aquele território governado pelo seu irmão, que 20 anos antes tinha dito que ia acabar com ele assim que tivesse a oportunidade. Então, não é à toa que foi necessário Deus mandar anjos, para encorajar Jacó. Voltar ele não podia, porque ele tinha feito um acordo com Labão. Lembra lá, quando levantaram as pedras, Labão dizendo: daqui para cá é meu território e daqui para lá é teu território. Voltar ele não podia. Tinha que ir em frente.
contando agora com a proteção de Deus, mas nem por isso deixando de tomar algumas providências. Ele manda mensageiros para, na sua frente, ao encontro do seu irmão Esaú, que mora agora naquelas montanhas. Os mensageiros regressam, nós lemos aí, né? Aliás, os mensageiros, eles recebem uma orientação específica de Jacó quanto ao que dizer. Afinal, o mensageiro é isso mesmo, ele não vai inventar uma mensagem, ele apenas carrega uma mensagem que aquele que o envia determinar. E Jacó os instruiu a dizer os seguintes pontos aqui. Primeiro, eles deveriam se referir, quando encontrassem Esaú, os mensageiros deveriam se referir a Jacó como servo de Esaú. Servo de Esaú. Como ele diz aí, no verso 4. Jacó enviou mensageiros, verso 3, verso 4, e lhes deu essa ordem, dizendo: assim vocês falarão a meu senhor Esaú. Veja o tratamento. Vocês vão falar a Esaú, meu senhor. E vocês vão dizer o seguinte, ainda verso 4, o seu servo Jacó manda dizer. E no final do verso 5, envio esse comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Jacó instruiu seus servos que, ao se referir a ele, diante de Esaú, fizessem como se Jacó fosse servo de Esaú. O que é notável é que era exatamente o contrário. Quando Esaú e Jacó estavam no ventre da mãe, veio a profecia a respeito das duas crianças, porque elas estavam brigando no ventre da mãe. E quando Rebeca foi saber por que as crianças estavam brigando, Deus respondeu dizendo que o mais novo haveria de ser o senhor do mais velho, que Jacó haveria de ser o senhor de Esaú. Então, pela providência divina, pela vontade divina, o senhor era Jacó e o servo era Esaú. E a mesma coisa foi dita por Isaque quando abençoou Jacó, pensando que era Esaú, e lhe passou a bênção da primogenitura. Tanto na profecia do nascimento, quanto na bênção de Isaque, o Senhor era Jacó e não Esaú. Mas isso não haveria de acontecer agora. E essa atitude aqui de Jacó já revela uma profunda mudança no caráter desse homem, como nós vamos falar mais adiante. Aqui ele está quebrantado, ele não reivindica seus direitos, ele se apresenta humildemente diante do seu irmão, que ele sabe que ele enganou, e ele está disposto a enfrentar as consequências. Segunda coisa que os servos tinham que dizer a Esaú é que Jacó já tinha pagado o seu tempo no exílio. Está aí no verso 4. O seu servo Jacó manda dizer: com estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. A informação visava dizer a Esaú que já fazia muitos anos que Jacó estava fora da terra e que ele nunca tinha deixado de considerar Canaã sua própria terra. Ele diz aqui que morou com seu tio como estrangeiro, porque Padã-Arã não era a terra de Jacó, a terra dele era Canaã, e muito tempo já havia passado, estava na hora dele voltar para a terra que lhe pertencia, pela bênção de Deus e pela promessa de Deus. Terceira coisa que ele instrui os servos a dizer é que ele estava retornando com riquezas, rebanhos, servos e muitos bens. Verso 5, tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Isso os seus mensageiros tinham de dizer a Esaú. E o objetivo era mais ou menos esse: Esaú, eu não preciso de nada seu. Eu não estou querendo aqui tomar nada, não venho reivindicar nada, apesar de que eu tenho a bênção da primogenitura, e eu fui abençoado com a terra de Canaã que me pertence, mas eu tenho o suficiente, eu não venho tirar nada que lhe pertence aqui. E segundo, eu tenho condições de pagar ou reparar algum dano que porventura eu lhe causei, porque eu tenho riquezas, eu tenho propriedades, eu posso resolver o problema que havia acontecido, não é? Aqui, e ele diz aqui no final, que os servos deveriam dizer, ou tinham a expectativa, deviam dizer a Esaú que Jacó tinha a expectativa de encontrar favor. Veja só o final do verso 5. O que é que o servo deveria dizer? Os mensageiros: envio esse comunicado a meu senhor para encontrar favor à sua presença. Tudo isso, toda essa mensagem, todo esse conteúdo tinha um objetivo só. Jacó quer ser recebido pelo seu irmão. O seu irmão magoado, o seu irmão que foi ferido, o seu irmão que foi ofendido.
Ele quer ser recebido pelo seu irmão e quer ser recebido bem, com amizade, com favor e com simpatia. Por isso ele manda dizer todas essas coisas e ele tem essa expectativa de que esse discurso vai abrandar o coração do seu irmão. E aí, infelizmente, para ele pensa, a coisa não foi bem, não deu bem certo, pelo menos na cabeça dele. Porque o verso 6 nos diz que os mensageiros retornaram trazendo o que parece ser má notícia. Verso 6, mensageiros voltaram a Jacó dizendo, fomos até o seu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o Senhor e 400 homens estão com ele. Para vocês terem uma ideia do que é que esse número representa, Abraão com 318 homens, nós já vimos isso no início do livro de Gênesis, com 318 homens, pequeno exército, Abraão derrotou 5 reis da Mesopotâmia que tinham invadido a região ali de Canaã. E agora Esaú estava vindo ao encontro do Jacó com um grupo de 400 homens. E quando Jacó ouve isso aí, o coração dele se derrete, A estratégia parece não ter dado certo. Jacó tinha tentado, através dos mensageiros, apaziguar o coração do seu irmão, mas descobriu que seu irmão já estava vindo ao encontro dele, E aí nós vamos ver do verso 7 até o verso 21 as próximas providências que Jacó toma para evitar um desastre, porque é o que parece que está se armando. Uma tragédia vai acontecer. Esaú, furioso, sabendo que Jacó está voltando, que tem toda aquela riqueza, agora é como se ele dissesse, eu vou tomar tudo, vou acabar agora com Jacó e ficar com tudo que ele tem, já que ele me roubou, ele me defraudou há 20 anos atrás de todos os meus direitos. Jacó entendeu pelo recado dos seus mensageiros que Esaú vinha exatamente para fazer isso. E ficou, o texto diz aí, profundamente angustiado. Verso 7, Jacó teve medo e ficou angustiado. Sentiu medo. E ficou com grande angústia, ansiedade, preocupação no seu coração. E não era sem razão, porque esse era o momento que ele tinha temido há 20 anos, desde que ele fugiu da casa do seu pai. Ele se lembrava do ódio de Esaú, da promessa que ele fez de um dia matá-lo, e agora chegou a hora do ajuste de contas com seu irmão. 20 anos se passaram, mas nem por isso o pecado dele havia prescrito, e estava na hora de resolver aquilo ali. Então Jacó toma algumas providências para o encontro inevitável com seu irmão mais velho, na esperança de minimizar os danos e a destruição que aparentemente estava para acontecer. Vamos ver aqui essas providências que ele tomou. São várias. Primeira, ele dividiu o seu povo em 2 grupos, versos 7 a 8. Jacó teve medo, ficou angustiado, dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou, se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. O que nós estamos vendo aqui é uma tentativa de minimizar os danos. Ele sabe que vai ter prejuízo, que Esaú está vindo com toda a violência, mas ele pelo menos espera salvar, se não o povo todo, pelo menos uma parte do povo, do seu povo, ele espera salvar. Então, dividiu em 2 grupos, provavelmente os filhos com as respectivas mães, o rebanho, os servos, os bens, 2 grupos ele separou e provavelmente um iria na frente, um primeiro grupo iria na frente e o segundo grupo iria atrás. Se Esaú pegasse o primeiro grupo, enquanto estava pegando o primeiro grupo, o segundo grupo poderia escapar. Esse era o pensamento dele, como lemos aí no verso 8. Segunda coisa que esse homem faz agora, no seu momento de angústia e de grande sofrimento, é buscar a Deus em oração. E aqui é a primeira oração registrada de Jacó. Todos esses textos que nós expusemos até agora sobre a vida de Jacó, em nenhum momento você vê Jacó buscando a Deus em oração. Ele fala com Deus quando Deus fala com ele. Mas aqui é a primeira oração registrada de Jacó. Na verdade, é a primeira oração registrada no livro de Gênesis, por extenso. É essa oração que Jacó faz aqui, nesse momento de angústia, o que nos ensina que o pavor e o medo são um grande estímulo à oração. E, às vezes, quando o crente está muito tranquilo, está tudo em paz, ele não ora.
né? Ora para quê? Está tudo bem, tudo tranquilo. Deus às vezes dá um susto, né? Na área financeira, na área de saúde, ou problemas outros que vêm, que nos enchem de medo e de pavor, aí a gente ora. A gente ora. Porque, de fato, é um grande estímulo a oração piedosa e fervorosa. Vamos ver algumas coisas da oração de Jacó, porque ela é muito instrutiva e nos ensina como orar. Primeiro, ele se dirige a Deus como sendo Deus do seu avô Abraão e do seu pai Isaque, aí no verso 9. Jacó orou: Deus de meu pai Abraão, pai aqui é avô, não é? Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ao se dirigir a Deus dessa maneira, Jacó está lembrando a Deus a sua aliança, as suas promessas. O Deus que tinha um pacto com a sua família, pacto esse que ele era o portador, ele, o neto de Abraão, era o portador dessa aliança. Então, ele se dirige a Deus já evocando a aliança, o pacto, o acordo de Deus com Abraão e com Isaque, e do qual ele é o legítimo sucessor. Pela primeira vez, Jacó fala de Deus usando o nome pessoal de Deus, Yahvé, aí no verso 9. Ó Senhor, toda vez que o nome de Deus, o nome pessoal de Deus, Yahvé, aparece no hebraico, é traduzido em nossa Bíblia como Senhor, todas as letras em maiúsculo. Então, para você ver, toda vez que aparece Yahvé. E é o caso aqui, ele pela primeira vez se refere a Deus pelo nome pessoal de Deus, o nome do pacto da aliança com o qual Deus se revelou, dizendo: esse é o meu nome, o nome de Deus, o que já demonstra alguma intimidade com Deus. Terceiro, depois de se dirigir a Deus da forma correta, e esse dirigir-se a Deus é que forma o quadro maior onde a oração vai ser feita, ele lembra Deus da promessa que Deus havia feito. Irmãos, não tem um argumento maior em oração para com Deus do que pegar Deus na palavra dele. O Senhor prometeu, o Senhor disse, o Senhor mostrou isso aqui. É exatamente isso que Jacó está fazendo. E essa estratégia de orar com base nas promessas é encontrada em toda oração bem-sucedida aqui na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E nós somos ensinados a orar com base na palavra de Deus, com base nas promessas de Deus. É o que ele faz aqui, no verso 9, quando ele diz assim: Tu és o Deus que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Jacó está lembrando Deus que Deus tinha dito isso lá na cidade de Luz, Betel, na visão da escada. Deus disse: pode ir lá para a Mesopotâmia, porque eu vou trazer você de volta e eu vou lhe fazer bem. E Deus tinha aparecido a Jacó cerca de 15 dias antes, quando ele estava para fugir de Padã Arã. O anjo do Senhor apareceu e disse: volte para a sua terra, que eu vou com você. E agora Jacó está cobrando. O Senhor me disse que eu voltasse para Canaã, e o Senhor disse que tudo ia correr bem para comigo. Então, chegou a hora do Senhor cumprir a sua palavra, porque a situação está difícil. Esaú está vindo aí para destruir a minha vida, da minha família e tudo que eu tenho. O quarto ponto aqui da oração de Jacó, que eu queria trazer para os irmãos, é o reconhecimento que ele manifesta aqui, de que não mereceu nada de tudo que Deus havia feito por ele durante aqueles 20 anos com Labão, no verso 10. Sou indigno, olha só, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Eu sou indigno, Senhor, eu não mereço, eu sei disso, eu tenho consciência. O Senhor foi misericordioso comigo, o Senhor usou de misericórdia, não me tratou segundo os meus pecados, meus estratagemas, esquemas e mentiras. O Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor foi fiel a mim, cumprindo as promessas da aliança, não me abandonando, estando comigo, me fazendo prosperar. Eu tenho consciência que não foi porque eu mereci. Aqui você vê um Jacó quebrantado, um Jacó humilde diante de Deus, reconhecendo que ele não é absolutamente digno de qualquer favor ou bênção de todas aquelas que ele tinha recebido do Senhor Deus, Senhor do seu avô Abraão, do seu pai Isaque, Yahvé, o Senhor de tudo e de todos. Entretanto, apesar da sua indignidade, ele diz que quando ele
atravessou o Jordão para chegar lá na terra de Padã Arã, ele só tinha na mão o cajado de pastor. Foi assim que ele fugiu de casa, só levou o cajado. Ele era pastor de ovelhas, foi só o que ele levou, atravessou o Jordão com o cajado. E agora, 20 anos depois, ele atravessa de volta, vai atravessar de volta, só que agora ele é 2 bandos, 2 grupos numerosos, muitos animais, muita riqueza, família grande. Tudo isso Deus havia dado a ele, e ele reconhece: Senhor, tu me deste tantas bênçãos, eu sou completamente indigno, não mereço nada disso do que o Senhor me disse. Que mudança na vida de Jacó. Ele agora é um homem piedoso, de oração, quebrantado, como eu disse, nada como um susto, nada como o medo da morte, nada como um choque de realidade para despertar o cristão, para despertar o crente em Jesus Cristo, para buscar a Deus e servir a Deus com piedade. E às vezes a gente pergunta: por que Deus manda tribulação? Por que o crente sofre? Por que a gente passa por dificuldades? Está aqui a resposta. Jacó se tornou esse homem de oração somente no momento em que ele entendeu que tudo que ele tinha, sua própria vida, família, bens, tudo isso poderia ser destruído pelo seu irmão vingativo. Ele reconhece que não merece nada de Deus, é que só a graça de Deus. E, finalmente, ele pede a Deus que o livre da mão do seu irmão. Está aí no verso 11: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Você vê que a preocupação de Jacó aqui não é só com a vida dele, mas ele está preocupado com a Raquel, com Lia, os meninos todos, e não somente por conta de apego paterno, filial ou marital, mas por causa da promessa. Porque se Esaú viesse, destruísse Jacó e toda a descendência, é a pergunta que ele faz aqui. Ele vai dizer: Deus, se meu irmão acabar comigo e que toda a minha descendência, o que vai ser da promessa que o Senhor fez? Verso 12: tu dissestes, certamente te darei uma descendência como a areia do mar, tão numerosa como não pode ser contada. A gente não sabe exatamente quando Deus disse isso a Jacó, talvez ali em Betel, apesar de que lá Deus fala em pó da terra, né? Uma descendência numerosa como o pó da terra. Aqui está falando como a areia do mar. A areia do mar foi a expressão que Deus usou quando fez essa mesma promessa a Abraão. Talvez Moisés está juntando tudo aqui numa figura só. O ponto é esse: Deus tinha dito a Jacó: a sua descendência será numerosa como a areia do mar ou o pó da terra. Aí Jacó disse: tá, como é que isso vai acontecer se agora Esaú vem e vai matar todo mundo? Como é que a tua palavra vai se cumprir? Como eu disse, irmãos, não tem argumento maior em oração do que pegar Deus pela palavra dele. Senhor, o Senhor prometeu, é isso que a Bíblia diz. Eu me apego não nos meus méritos, eu não mereço nada, não estou baseado na minha fidelidade ou na minha perseverança, mas na tua perseverança e na tua fidelidade e na tua palavra, porque o Senhor não é homem para mentir e nem é filho de homem para se arrepender das suas promessas. Essa é a argumentação que Jacó, pela segunda vez, coloca diante de Deus, sabendo que Deus, o mesmo Deus que impediu Labão de lhe fazer mal, é o mesmo Deus que pode impedir Esaú também de lhe fazer mal. Primeiro, pensando nas providências, 2 grupos, minimizar os danos. Segundo, ele ora, é a coisa mais importante que ele fez até agora, ou que vai fazer. Ele busca a Deus em angústia de alma, numa oração modelo para nós, e que traz os princípios básicos da intercessão eficaz diante de Deus. Terceira providência, foi preparar um presente para Esaú. Diz aí o texto, no verso 13, que ele passou aquela noite acampado em Manaim, aquele local onde se encontrou com os anjos. Tudo isso é no acampamento de Manaim, provavelmente, ou um pouco distante, né? Chegando perto do Val de Jaboque, ainda nas montanhas de Gileade. Ele passou a noite ali e, durante a noite, ele deve ter imaginado essa próxima providência, que era mandar um presente para o seu irmão. Porque todo mundo sabe que presentes abrem o coração.
Todo mundo gosta de receber presente, não é? Um presente dado da maneira certa, um presente dado na hora certa, um presente valioso, quebra muitas barreiras. Isso faz parte da natureza humana. Jacó não somente orou, mas também tomou uma providência. Ele pede que Deus livre, mas ele vai mandar um presente para Esaú, o que prova que orar não impede o agir. E que o quanto estiver em nós, tenhamos paz com todos os homens. Tomemos todas as providências que forem possíveis para que a gente tenha paz com as pessoas que nos têm ódio ou que são nossas inimigas. Se há alguma coisa que você tem que fazer, não fique pensando, não, eu já orei e vou deixar na mão de Deus. Jacó também orou, mas ele tomou providências também. Ele também agiu com o objetivo de alcançar aquilo que era o objeto da sua oração. O presente que ele separou era um presente generoso. Um rebanho de 550 cabeças, 550 cabeças de gado. Se você incluir aí as crias das camelas, dá 580 cabeças. Era um rebanho selecionado a dedo por Jacó, e ele sabia, porque ele era pastor, escolheu a dedo, e era um rebanho com potencial para crescer e se multiplicar. Não era um presente pequeno. Por aí vocês tiram o tamanho da riqueza de Jacó. 550, 580 cabeças de gado, escolhido a dedo, variado, pronto para se multiplicar e se tornar um grande rebanho. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com filhotes que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Isso era riqueza, muita riqueza no Antigo Oriente. Em quarto lugar, ele separou isso aí. Em quarto lugar, a quarta providência dele, ele instruiu seus servos que iam levar esse presente para Esaú. Ele separou o primeiro grupo, enviou à frente de todos e disse que mantivesse uma distância do segundo grupo. E disse a mesma coisa para o segundo grupo com relação ao terceiro e assim por diante. Aos servos que conduziam esses rebanhos, ele mandou em 3 ou 4 grupos, na frente dos 2 grandes grupos que ele já tinha antes, né? Ele tinha separado tudo que ele tinha em 2 grandes grupos, e desses aí ele tirou esses pequenos grupos, que era o presente para seu irmão Esaú. E aos servos que iam conduzindo o presente em parcelas, ele deu a mesma instrução. Quando encontrassem Esaú ia perguntar, quem são vocês? De quem vocês são? Vocês estão indo para onde? De quem são esses animais? A resposta tinha que ser essa daqui. Os animais eram de Jacó, que era servo de Esaú, ele volta a dizer isso, era um presente para Esaú, e Jacó mesmo estava chegando, estava vindo lá atrás, mas ele ia chegar. Então ele mandou na frente esses presentes aí. O raciocínio de Jacó era aplacar a ira do seu irmão por etapas. Então o que ele imaginou? Esaú vai ver a primeira remessa, né? Vamos dizer três grupos, né? 550 animais, então teria aí na faixa de 200 animais cada, um pouco menos, não é? Cada grupo de 200 animais. Primeiro grupo de 100 e poucos, quase 200 animais, de quem são? Um presente para o senhor, que quem está mandando é seu irmão Jacó, e ele está vindo aí. Aí Esaú, né? Aí anda mais um pouco e encontra outro grupo, né, com a mesma quantidade de animais escolhidos a dedo. Quem são vocês? De onde vêm? Para onde vão? De quem é isso aí? É um presente do seu irmão Jacó para o senhor, né? E ele está vindo aqui atrás. Aí lá vai Esaú, caminha mais um pouco, terceiro grupo, mesma coisa. Esse era o plano de Jacó, desarmar aos poucos a raiva do seu irmão Esaú, o que nos ensina muita coisa sobre psicologia humana, né? Jacó não era bobo, ele não conhecia só de bode e cabra, não. Ele entendia de gente também, né? Gente funciona assim. Às vezes não dá para você abrandar a raiva de uma pessoa na hora, né? Mas aí você vai, né, devagarzinho, aqui, presentinho, um mimo, um sorriso, alguma coisa, e de repente a porta está aberta. Pelo menos no caso de Jacó, nós vamos ver que funcionou, não é? Pelo menos funcionou assim. Esse era o raciocínio dele. É curioso que aqui no verso 20, instrutivo também, no final do verso 20 diz, Jacó pensava assim, eu o aplacarei com presentes.
O verbo aplacar no hebraico significa literalmente cobrir a face de alguém. Literalmente ele está dizendo, assim eu vou cobrir a face de Esaú. Como esse verbo cobrir ou aplacar, ele é usado para cobrir a culpa em referência ao que acontecia, ou que vai acontecer futuramente lá no tabernáculo ou no templo, quando o sangue de animais era derramado sobre o propiciatório para cobrir a falta do povo de Deus. Então, a ideia é que Jacó estava pensando que com esses presentes, de alguma forma, ele iria cobrir o seu erro ou a culpa que ele sabia que tinha diante do seu irmão, aplacando, não é? Diminuindo, esfriando a ira do seu irmão com esses presentes, o que mostra que Jacó tem plena consciência daquilo que ele fez. E depois de aplacar Esaú, o plano de Jacó era vê-lo pessoalmente, na expectativa de que Esaú o perdoaria e receberia, como diz aqui no final do verso 20, depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê uma boa acolhida. E diz aí o texto, no verso 21, que Jacó ficou aquela noite no acampamento de Manaim. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Ainda de dia, ele mandou aqueles grupos sucessivos, o presente em etapas, mas ele mesmo ficou ali porque algo extraordinário ainda haveria de acontecer, que nós veremos no próximo domingo. Terminando, gente, o que Moisés queria ensinar aos israelitas, os primeiros leitores, a primeira audiência dessas histórias maravilhosas? Eu destaquei 2 pontos aqui. Eu creio que o alvo de Moisés é mostrar aos descendentes de Jacó, séculos depois, a fidelidade de Deus para com os seus servos e no cumprimento das suas promessas. Deus enviou anjos ao encontro de Jacó num momento crucial, com isso cumprindo a sua promessa e de protegê-lo e encorajando Jacó a perseverar e seguir para a terra prometida, que Deus haveria de estar com ele. Nós veremos que Deus vai atender a oração de Jacó, muito mais do que Jacó havia pensado ou pedido. Da mesma forma, os israelitas deveriam confiar nas promessas de Deus. Deus havia prometido que daria aquela terra. E eles deveriam cruzar o rio Jordão, como um dia Jacó fez, confiante na promessa de Deus, e conquistar aquela terra que Deus havia dado como herança. Eu creio que uma segunda lição era a respeito da mudança que aconteceu com Jacó, o pai da nação de Israel. Moisés, quando escreve, e não só o livro de Gênesis, mas os demais 4 livros do Pentateuco, o foco é no temor a Deus, no amor a Deus, na dedicação que o povo de Deus deve ter a Ele como único Deus verdadeiro e Senhor absoluto. Piedade, de serviço a Deus, um coração fervoroso voltado para Deus. Esse é o foco. O tempo todo Moisés está falando sobre isso. Por isso é importante que ele mostre a mudança que aconteceu aqui em Jacó, o pai da nação de Israel. Jacó, o enganador. Jacó que pegou no pé do irmão na hora de nascer, no calcanhar. Jacó que mentiu e enganou seu pai e seu irmão para obter a bênção. Jacó que usou de estratagemas para aumentar seu rebanho à custa dos animais mais fortes do rebanho do seu tio Labão. Jacó que não era um homem de oração e nem tinha uma vida de piedade, mas agora uma mudança havia acontecido em Jacó, uma mudança profunda depois daqueles anos. Essa mudança está refletida no fato de que ele recorreu a Deus na sua angústia, que se dirige a Deus como Deus da aliança e da promessa, no fato de que ele se apega às promessas de Deus e reconhece a sua indignidade. Da mesma forma, os israelitas deveriam proceder ao entrar na terra, ser piedosos, confiantes, tementes a Deus, recorrer a Deus e sempre depender dele. Essa é a lição que Jacó nos ensina aqui pelo registro de Moisés. E por fim, o que nós podemos aprender, queridos? São tantas lições que esse texto nos traz. Eu penso que uma importante que nós podemos aprender aqui é que Deus nos leva a enfrentar as consequências dos nossos atos. Passaram 20 anos, mas o boleto chegou. E era hora de Jacó enfrentar as consequências da escolha
e do procedimento enganoso que ele tinha feito. É verdade que o direito de primogenitura era dele. Deus havia prometido isso naquela profecia, quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. Mas ele usou de engano para obtê-la, o que certamente não foi correto, mas agora ele provocou a ira do seu irmão e o esfacelamento da família. Mas agora ele deveria encarar as consequências dos seus atos. Queridos, cedo ou tarde, o fato de que Deus nos perdoa, que Deus nos ama e apaga a culpa do nosso pecado, não quer dizer que Ele sempre nos livra das consequências do nosso pecado. E às vezes nós somos levados por Deus a esse momento ali, em que nós temos que olhar para as consequências do que nós fizemos e reparar o erro, se possível, consertar o engano cometido, colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado, ou com coisas ou com pessoas. Mas uma coisa é certa, Deus, com frequência, nos leva a fazer isso para o nosso próprio bem, e para o nosso crescimento. Quando você for levado por Deus ao local de arrependimento e de confrontação, não fuja, Deus estará com você. Os anjos estiveram com Jacó naquele momento, Deus estará com você também, lhe dando graça e misericórdia pelo poder do Espírito Santo. A segunda lição que eu creio que nós podemos tirar desse texto é, mais uma vez, a oração de Jacó. Gente, Jacó ora em momento de grande angústia, ele se baseia nas promessas de Deus, ele invoca Deus como Deus da aliança. Jacó se demonstra aqui um exímio orador no sentido de alguém que está fazendo oração, alguém que busca a Deus. E essas orações estão registradas na Bíblia para nos ensinar a orar. Eu sei que não são poucas as vezes em que vocês sentem que devem orar, mas às vezes não sabem nem como falar com Deus, nem por onde começar. Então, uma dica que eu creio que é muito importante é você aprender com esses homens de Deus. As orações que eles fizeram, os tópicos, os argumentos que eles usaram com Deus, como eles se aproximam de Deus, como eles chamam Deus, o que é que eles pedem, para que sua vida de oração seja frutífera, em vez de ser algo mecânico, formal, frio, sem qualquer eficácia na sua vida. Essas orações estão aqui para nos ajudar a sermos pessoas que oram e oram da forma correta. Uma outra lição que eu creio que é muito importante para nós é a relação entre orar e agir. Eu já comentei sobre isso, mas deixe-me só aqui fazer uma citação de Martinho Lutero, quando ele comenta esse texto. Ele diz assim: embora nós tenhamos as promessas e mandamentos de Deus, ainda assim Deus não deve ser tentado. Isso é, não se deve negligenciar os meios, mas devemos utilizar essas coisas que podem ser usadas, já que, de fato, Deus não nos deu raciocínio, conselhos e ajuda para que os desprezemos. O que Lutero está dizendo é que se você ora por um emprego e você não sai para procurar um emprego, você está tentando a Deus. Você está tentando a Deus. Então, você ora por um emprego e você vai colocar seu currículo aí nas empresas. Você vai bater perna aí nas empresas, pedir se tem trabalho. Então, se você pensa que, Senhor, dá-me o pão nosso de cada dia, e não vai atrás do seu pão, você está tentando a Deus. Está tentando a Deus. Então, o fato de que nós oramos e buscamos e confiamos na soberania de Deus não anula nossa responsabilidade de usar os meios e os recursos que o próprio Deus estabeleceu para atender às nossas necessidades. A última lição que eu queria trazer para nós aqui é a respeito da compreensão, queridos, de como Deus, através da história, Ele protegeu a santa semente de onde viria nosso Salvador Jesus. Se a gente perguntar, o que é essa história aqui, que parece uma história tão... tentar pregar aqui é como tirar água de pedra, né? O que a gente pode aprender? O que é que isso tem a ver com a história bíblica em geral? Aqui você vê Deus protegendo a santa semente de onde viria o Messias. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Deus protegeu os patriarcas, protegeu Davi, protegeu toda a linhagem, até que o Messias viesse. E Ele continua a proteger a linhagem do Messias,
que são aqueles que creem no seu nome, que professam o seu nome, que são discípulos seus. Como ele mesmo disse, minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Nós somos a família da aliança. É isso que esse texto, no geral, ele nos ensina, levando em consideração toda a história da redenção, de como Deus, através dos séculos, protegeu o seu povo, cumpriu a sua palavra, até que chegasse a plenitude dos tempos e seu Filho Jesus Cristo, descendente dos patriarcas, ele viesse, encarnasse, se tornasse um de nós, morresse pelos nossos pecados, ressurgisse dos mortos e intercedesse por nós, até que finalmente nós herdemos a Canaã celestial, a vida eterna, o novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Queira Deus aplicar essa palavra, meus irmãos, no coração de vocês, para que vocês sejam consolados, confortados, fortalecidos, especialmente desafiados a examinar a vida de vocês à luz da Escritura, à luz da revelação de Deus que foi dada para o nosso bem, para o nosso crescimento. Amém?